Nem todos podem subir ao monte. Nesse vídeo eu vou te falar um pouco sobre o porquê que muitos não podem subir ao monte. Aí algumas pessoas poderiam até me perguntar, mas o monte é lugar de oração. Sim, o monte é lugar de oração. O monte é lugar de clamor. Sim, o monte é lugar de clamor. Mas se você não tiver uma vida íntima com Deus, se você não tiver uma vida constante com Deus, uma vida de intimidade, de oração, uma vida de jejum, uma vida de meditar na palavra de Deus, de viver conforme a palavra de Deus. Se você não vive assim, se você é uma pessoa que vive de qualquer maneira, jamais, vou falar novamente, jamais você poderá subir ao monte. Vou lhe contar aqui uma história de uma pessoa, eu não vou falar o nome dessa pessoa, mas de uma pessoa que subiu o monte e chegando lá teve experiência. Olha a experiência que ele nunca mais subiu ao monte depois daquilo que aconteceu com ele. Esse rapaz, esse irmão, ele estava vivendo, a sua vida cristã de uma forma errada. Ele estava passando por um processo ao qual ele jamais poderia subir ao monte para orar, porque estava vivendo em fornicação, estava passando por esse processo, e não poderia subir jamais o monte. Mas o que aconteceu? Os irmãos da igreja a qual ele congregava estava fazendo, uma campanha ali de alguns dias, não sei exatamente quantos dias foram, mas ele estava fazendo uma campanha ali no monte de dias, ali no monte. E esse irmão que ele estava vivendo com uma vida falha diante de Deus, estava passando por um processo, de fornicação na sua vida, ele resolveu subir ao monte. Ele resolveu subir ao monte e se ajuntou ali com os irmãos, e foi subir ao monte. E subindo ao monte, os irmãos começaram a orar, começaram a clamar, começaram a falar com Deus. Só que aquele dia, aquela noite, exatamente, aquela noite foi uma noite diferente. Por quê? Porque os irmãos começaram a perceber que o clima ali no monte, o clima começou a ficar pesado. O monte começou a escurecer mais e mais, e os irmãos começaram a perceber que algo estava errado. Porque quem sobe monte sabe que várias coisas acontecem, várias coisas, nós enxerga várias coisas lá no monte. E aí os irmãos começaram a orar, 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 clamar, clamar, e eles perceberam que tinha algo errado ali. E eles levantaram da oração, eles levantaram ali da oração, e os irmãos ficaram em pé, fez um círculo, ficaram em pé. Perguntaram: meus irmãos, algo está acontecendo errado aqui nessa noite. Tem alguém que gostaria de falar alguma coisa, deixar alguma palavra? Porque, meus irmãos, tem algo errado. O Espírito Santo ele não nos engana. É bom, olha só o bom de você viver uma vida íntima com Deus. Que você percebe as coisas que são espirituais. E o irmão ali naquele meio, o irmão ali naquela roda, naquele círculo, o irmão que estava passando por esse processo de fornicação, o irmão não falou nada, ficou quieto, mas ele sabia que era por causa dele que estava acontecendo aquilo tudo. E os irmãos voltaram a orar. Vamos orar novamente, meus irmãos. Vamos voltar a orar. Os irmãos orando, 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 orando. Meus irmãos, de repente, esse irmão que estava passando por esse processo de fornicação, o que aconteceu com esse irmão? Ele estava ajoelhado, orando, clamando a Deus,
De repente, quando ele olhou por debaixo da sua perna, né, que ele estava orando ajoelhado de cabeça no chão, quando ele olhou por debaixo da sua perna lá atrás dele, sabe o que ele viu, meus irmãos? Ele enxergou uma cova e os demônios puxando a perna dele. Isso mesmo, ele chegou atrás dele uma cova e os demônios puxando as pernas dele. E ao dizer isso, ele fala que os demônios ali puxando a perna dele. Aí sabe o que aconteceu? Eu não estou falando isso para colocar medo em você, mas eu estou lhe falando isso para que você não suba jamais o monte de qualquer jeito. Tem que ter um preparo, tem que ter uma vida inteira diante de Deus. E quando ele teve nessa visão, ele enxergou ali naquela hora e sentia os demônios puxando os pés dele. O que aconteceu? Ele começou a se desesperar. Começou a gritar: socorro, 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 me ajuda. Socorro, socorro. Começou a se desesperar. Os irmãos que estavam ali em volta, rapidamente, fez um círculo, colocou ele no meio. Os irmãos rapidamente fez um círculo, colocou ele no meio e começou a clamar pela vida dele. Começou a clamar pela vida dele. Começou a orar pela vida dele. Aí, depois daquela oração ali, ele já não viu mais nenhum demônio, não viu demônio puxando a perna dele, mas após aquilo que aconteceu, ele veio a relatar, ele veio a conversar com os irmãos sobre o que estava acontecendo, a forma a qual ele estava vivendo e o processo que ele estava passando. Ele confessou para os irmãos que ele estava vivendo uma vida que não estava digna, né, que não estava uma vida de intimidade com Deus, que estava passando por esse processo de fornicação, né, que estava nessa falha. E ele confessou que não era para ele ter subido no monte, porque estava vivendo daquela forma. Não era para ele subir ao monte, porque ele estava vivendo naquela vida, né, que não era uma vida de um relacionamento com Deus, mas uma vida falha. Ele precisava de um conserto, de um alinhamento. Ele precisava de uma vida sincera com Deus. Então, meus irmãos, quando eles desceram ali, né? Eles desceram, então aquele irmão começou a colocar na mente que nunca ele iria subir um monte mais daquela forma. E por que eu estou falando isso para você? Porque eu já subi um monte muitas vezes, quem me conhece sabe. Já subi um monte, eu subia um monte quase toda semana. Às vezes na semana eu subia 5 dias, 4 dias. Já passei quase 3 dias, né? Quase 3 dias. Subi na sexta e voltei no domingo. Um domingo, boa tarde. Eu e os irmãos, então eu já sei de muitas coisas que acontecem no monte. E lá no monte nós vê várias coisas, né? Sente aquela presença, vê coisas, ouve coisas, mas como nós estamos vivendo uma vida de intimidade e relacionamento com Deus, nós não se preocupamos com o que vai acontecer, que nós sabemos que nós estamos sendo guardados pelo Senhor. Eu ainda vou trazer em outros vídeos várias coisas aqui sobre monte, sobre o que nós devemos fazer, o que nós não devemos fazer. Então eu estou falando isso porque muitas pessoas, principalmente meus irmãos, quando nós somos novo convertido, né? E às vezes nós somos novo convertido, nós queremos buscar a Deus, queremos subir, descer. Isso é prazeroso, muito bom, muito gostoso de se ver. Porém, nós temos que, e muitas das vezes, pedir conselhos, né? De quem já subiu, porque para que nós possamos subir lá e não se decepcionar, para que nós não possamos subir lá e quando chegar lá nós não ver
Essas coisas como o irmão viu, como o irmão presenciou. Então temos que dia após dia estar alinhado perante a palavra de Deus. Lembrando que eu não quero aqui meter, colocar medo, né? Colocar medo em alguém. Suba ao monte, mas suba ao monte com sua vida cristã alinhada com Deus Todo-Poderoso. Sendo assim, eu quero te agradecer por você ficar até aqui no final desse vídeo. Que Deus abençoe a tua vida, a tua família, a tua casa. Fique na paz do Senhor.